Gente, boa tarde. Tio Anderson aqui de novo, tá? Mais uma vez, uma aula de história aqui para vocês, tá? Nesse nosso segundo vídeo, a gente vai tratar assuntos diferentes, tá? No outro, a gente viu a revolta da vacina e Guerra de Canudos, tá? Nesse, a gente vai ver agora a Guerra do Contestado, Sedição de Juazeiro, Revolta da Chibata e, por fim, o Cangaço, tá? O que é que esses movimentos têm em comum? A gente vai enxergar que todos eles vão ter caráter republicano, lógico, e vão atingir basicamente as populações que estão mais fragilizadas, tá? Como pobres, negros, pessoas que estão vindo de situações precárias da sua população e que vão tentar, de certa forma, reagir de acordo com aquilo que lhe é proposto e que lhe cabe, né? Então, a gente vai enxergar agora, primeiramente, a gente vai poder falar da Guerra do Contestado. O que significa isso, tá? Era um povoado, tá? Entre Santa Catarina e o Paraná. A gente vai entender que é um povoado, digamos que é um sertão. Basicamente são sertanejos, tá? Então a gente vai ver populações pobres, populações mais carentes, que vão ter certas dificuldades também na sociedade. Não são pessoas que são bem financeiramente, por mais que a gente entenda que esses estados, às vezes, possam ter um poder aquisitivo maior. Mas a gente está falando de sertanejo, de pessoas pobres, tá? Então, em 1910, chega um novo presidente do Brasil chamado Hermes da Fonseca, tá? E Hermes da Fonseca, ele vem trazer uma coisa que é totalmente diferente no momento. Ele queria construir nesse povoado, tá? Uma estrada de ferro que ligava a cidade de São Paulo ao Rio Grande do Sul, tá? E isso, o que aconteceu? O Hermes da Fonseca concedeu posses de terra dessas pessoas, para que fossem dadas ao governo para que eles pudessem construir essa estrada. Só que era tudo que esse povo tinha, tá? A terra onde eles tinham de morar, onde eles tinham de plantar. Então, eles, de certa forma, eles estavam fragilizados diante dessa situação. O que é que aconteceu? Primeiramente, a gente está falando mais uma vez de que, lembram daqueles movimentos messiânicos que eu falei com vocês? O Antônio Conselheiro na Guerra de Canudos, os beatos, que são pessoas que tinham uma fama no caráter religioso, mas que buscavam para essas pessoas que estavam fazendo, buscando a melhoria de qualidade de vida, eles tinham um caráter de líder, não só religioso, mas como se fosse um líder governamental para aquelas pessoas que estavam naquele momento, tá? Nessa Guerra do Contestado, essas pessoas se revoltaram e foram contra ao governo, contra as pessoas que estavam trabalhando nesse processo para construir, para ceder as terras, tá? Então, eles tiveram um líder, o monge José Maria, e esse líder, ele tinha um caráter talvez até mais religioso do que até um caráter de liderança. Por quê? Lógico, eles vão batalhar nesse todo o processo, só que José Maria, junto com a Guerra do Contestado, ele morre em 1912. Tá? A Guerra do Contestado ela vai acabar de uma forma extremamente violenta. O governo de Hermes da Fonseca vai vir totalmente armado, o exército, então vai dizimar todo mundo. Tá? Só que o Beato, ele morre antes. Tá? Então, em 1912, quando ele morre, as pessoas ainda tinham, para você ter ideia de como é o caráter religioso e como eles tinham uma adoração, uma devoção por essas pessoas e achavam realmente que eles iam salvar, eles tinham a crença de que o Beato José Maria, após a sua morte, ele ia ressuscitar e ia ajudar eles novamente na guerra. Mas isso não aconteceu. O que aconteceu foi que a Guerra do Contestado ela acabou com uma represália forte do Exército Brasileiro, mandado pelo Hermes da Fonseca, que era o presidente na época. Então, foi um levante do exército massacrante que acabou com essa população e com a Guerra do Contestado. Tá? Deu para entender tudo direitinho. Então, vamos lá. No segundo momento, o que a gente vai analisar? A sedição de Juazeiro. Que Juazeiro a gente está falando? Juazeiro do Norte, Ceará. Não é o Juazeiro da Bahia. Tá? Juazeiro do Norte, Ceará. Uma figura importantíssima, que ainda hoje tem uma devoção pelas pessoas muito grande. Padre Cícero Romão. Tá? Quem era Padre Cícero nessa época? Padre Cícero, a gente pode dizer que ele era um grande latifundiário. O que eu quero dizer com isso? Ele era um detentor de posses. Tá? Por mais que ele fosse padre, lógico, padre tem que fazer voto de pobreza. Mas Padre Cícero, nesse momento, não tinha nada de pobre. Ele era um cara extremamente rico para a população, ele era um cara extremamente carismático, mas ele era um cara que ainda tinha muitas posses. Tá? Mas a única diferença de Padre Cícero, por ele ser um rico e agradar a população, era o seguinte: ele defendia todos os lados. Ele não tinha um lado, digamos que tinha uma parcialidade. Existia uma família chamada família dos Aciolos. A família mandava do Ceará. Tá? A família mandava todo o Ceará. Então,
qualquer tipo de governante que vinha naquele momento, vinha governar, era família do Accioli, tá? Quando a gente vai falar de sedição de Juazeiro, a família que governava no começo da República eram os Acciolis, tá? E a figura de Padre Cícero era amicíssima dos Acciolis, só que também era amiga do povo sertanejo, do povo que sofria. Então, a imagem de Padre Cícero até hoje é de um cara que ajudava muito a população, é de um cara que era um caráter religioso. Então, as pessoas tomavam uma devoção muito grande por aquela figura que ajudava o povo sertanejo e que tinha um carinho enorme pela população pobre, mas também era um grande latifundiário, por isso que ele conseguia ajudar mais. As pessoas tomaram uma devoção tão grande que até hoje a figura de Padre Cícero, basicamente, ele é, não vou dizer adorado, porque quando a gente fala de religião, a adoração a gente só vai caber ao Todo-Poderoso, no caso a Deus. Mas a devoção a Padre Cícero é tão grande que pessoas vêm do mundo, do Brasil inteiro, para fazer a Romaria de Juazeiro do Norte do Padre Cícero, tá? Há processo de canonização, enfim, com o interesse de que ele seja santo, mas a igreja ainda não se posicionou a nada disso. Mas não é o que queremos falar, né? O que queremos falar agora, nesse momento, é como a situação dos Acciolis vai começar a ser, digamos que, interrompida, tá? Por quê? Nesse exato momento, quando Hermes da Fonseca entra no poder, vamos lá lembrar, Hermes da Fonseca era um cara gaúcho, ou seja, era do Rio Grande do Sul. Oxente, olha, até um sotaque viajante. Então, como é que a gente vai entender que a gente está falando de oligarquia, de república de café com leite? Como é que a gente vai entender de que tem um cara que é do Rio Grande do Sul tá aí, se os políticos, a política tem que ser feita entre mineiros ou paulistas? E como é que a gente dá para entender isso? Tá? Após o Afonso Pena, tá? Ele não teve, de certa forma, um poder político para conseguir indicar. Então, aconteceu de que o Hermes da Fonseca ele conseguiu, de uma forma política, conseguir entrar na presidência, o que não agradou mineiros e paulistas de forma nenhuma. Tá? E que também causou impactos em outras situações. Como eu falei, na Guerra do Contestado, lógico, os paulistas e mineiros não agradavam também ninguém. Tá? Era uma oligarquia de poderes que também não agradava a população pobre. Vamos falar aqui que como mudou, o Hermes da Fonseca na Guerra do Contestado queria fazer a estrada, então gerou a situação. Na sedição de Juazeiro, o que é que ele fez? Tá? Ele colocou o coronel Franco Rabelo, tá? Que era particularmente do seu aliado de governo, e tirou o Accioли, tá? Tirou o Nogueira Accioli da situação. Então, Nogueira Accioli era o candidato da família Accioli, claro. Então, o governador do Ceará se tornou o coronel Franco Rabelo. O que é que aconteceu? O Padre Cícero, como tinha pouca influência, pouca, estou falando no sentido com ironia, tá? Como o Padre Cícero tinha pouca influência, o cara chegou, estou falando da forma mais simples, tá? Para vocês entenderem. Fez uma sedição. O que é sedição? É uma revolta, um motim. É algo que ele pegou a população, a mais pobre, pegou a família Accioli, que era poderosa, se juntou e fez um motim para tirar quem? Para tirar o coronel Franco Rabelo do poder. E aconteceu, tá? O Padre Cícero tinha muita influência. Então, eles afastam o coronel Franco Rabelo e devolvem a Nogueira Accioli, a família dos Acciolis, o governo do Ceará, tá? Então, a sedição de Juazeiro foi basicamente isso. A família dos Accioli tinha sido afastada, um governo que particularmente era novo, que era de gaúcho, não agradou a população, não agradou principalmente a figura de Padre Cícero, que era amigo da família. Então, ele fez essa sedição, ele fez esse motim, esse levante e conseguiu destituir o Nogueira, o Franco Rabelo do processo e colocou o Nogueira Accioli, que era o candidato da situação, tá? Então, isso é a sedição de Juazeiro, tá? A gente tem que olhar a figura de Padre Cícero como uma figura imponente, uma figura forte, ainda hoje, tá? Ele morreu, claro, mas ele tem muita representatividade, muita devoção pelo povo de Juazeiro do Norte, tá? O povo do Ceará como um todo. Vamos lá. Outro processo. A gente vai falar agora de um movimento bem interessante, tá? Da República, que é da Primeira República, a República Oligárquica, que é a revolta da Chibata. O que é que eu quero dizer com isso? A gente está falando de um processo ainda no início pós-escravatura. Os negros ainda eram muito pobres, a questão do racismo era grande. Então, a gente vai entender de que, nesse momento, a gente vai olhar para um exército brasileiro, desde o começo da República, tá? A gente está falando de um exército brasileiro convocando, necessariamente nesse momento, na Marinha. Então, convocando marinheiros pobres, negros, que não tinham boas condições de vida. Então, eles eram basicamente obrigados a servir. Então,
eles eram forçavam toda a população pobre a servir na marinha, tá? Mas qual era o problema da situação? Quando eles chegavam na marinha, a situação ainda era pior. Por quê? Eles tinham uma péssima alimentação, eles tinham uma péssima qualidade de vida, eles não tinham um bom dormitório, eles tinham situações precárias ou até pior do que eles tinham vivendo na pobreza, tá? Então, eles vão olhar para essa situação e vão começar, isso aqui já está errado, tá? Então, o que é que aconteceu? O estopim da situação foi quando Marcelino Rodrigues de Menezes, que era um negro, tá? Ele foi condenado a 250 chibatadas. Daí o nome Revolta da Chibata. O que é chibatada? Era como se fosse uma espécie de chicote, tá? O negro era amarrado, assim como era nas senzalas, o negro era amarrado e ele recebeu 250 chibatadas. Isso gerou uma puta insatisfação, tá? Tinha um cara chamado João Cândido, que ele veio ser chamado depois de Almirante Negro, tá? João Cândido é um cara de representatividade muito grande entre os marinheiros. Por quê? Ele era um líder. Como toda a população, como todo revolte, como todo motim, ele tem que ter uma liderança. E a figura de João Cândido, nesse momento, ele era o líder dos negros. Eles eram o líder que tinha que contestar. Então, com o apoio, com a liderança de João Cândido, o que ele fez? Ele pegou os marinheiros, que eram grandes, lógico. Você tinha que entender de que os brancos, os cargos mais altos eram ocupados por brancos, mas eram minorias, tá? Então você tinha uma grande população de marinheiros negros, pobres. Então esses marinheiros se revoltaram, tomaram o poder das embarcações, pegaram o seu navio de guerra, miraram para o mar, para a capital, para o Rio de Janeiro, e disseram: se não tiver melhorias de condições de vida, se a chibatada não parar, se as coisas continuarem do mesmo jeito, a gente vai atirar, vai bombardear a capital. E aí, vocês decidem o quê? Tá? Só que a gente está falando de 1910. O governo de Hermes da Fonseca chegou lá e disse: beleza, a gente vai ajudar vocês, vamos parar com a situação, então vai ficar tudo normal, tranquilo. João Cândido, perdão, fala tranquilo, tá? Mas o que aconteceu depois? Por um momento, a anistia ela aconteceu, mas depois não serviu de nada, tá? Não foi respeitada, a anistia foi quebrada. Os negros eles foram mortos, foram expulsos, apanharam, sofreram, tá? Então, o levante só vinha acabar depois, tá? João Cândido ele morre depois também do processo, mas não foi respeitado, tá? Esse levante ele teve grande representatividade porque, lógico, depois desse incidente, posteriormente as coisas começaram, entre aspas, a melhorar. Mas isso é um processo de tempo muito curto, muito longo, tá? A gente está falando de um processo, e todo processo ele custa tempo. Então, nesse caso, também levou tempo, tá? Mas esse, a gente pode dizer de que foi chamada a Revolta da Chibata, quando os negros se revoltaram, tá? E tomaram a força da marinha, miraram os canhões para a cidade, para a capital do Rio de Janeiro, e ameaçaram atirar se os problemas não fossem resolvidos. A princípio resolveram, mas depois, nada, tá? Por último, vamos falar, tá, de um movimento que aconteceu mais ou menos entre 1920 e 1938, tá, que foi chamado de cangaço. Todo mundo aqui acho que já ouviu falar dessa palavra, cangaço, cangaceiro, tá? Então, a gente vai olhar para um sertão nordeste grandemente pobre, tá? Então, tinham duas vertentes. Primeiro, a vertente das pessoas que tinham os beatos, que poderiam se aliar a eles e formar seus povos, e tinha uma outra vertente, que era o cangaço. Quem era um cangaceiro? Eram aquelas pessoas que também eram pobres, também sofriam, que se formavam em organizações nômades, que não ficavam no mesmo lugar, claro, mas ficavam pulando de lugar em lugar. Mas o que esses cangaceiros faziam? Tá? Eles tinham uma prática que era, por um lado, boa para um certo grupo e para outro não. Tá? A grande figura do cangaço aqui no Nordeste se chamava Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião. Tá? O nome conhecido dele era Lampião. Tá? Virgulino Ferreira da Silva ele fazia o quê? Tá? Ele com seu bando ele saqueava fazendas, ele matava autoridades. Então, quando o Lampião ele tinha essa figura quando ele tinha que matar, ele não hesitava, tá? Então, o cangaço em si, ele era muito violento, tá? Ele tomava, ele saqueava, ele pegava recursos, mas por outro lado, ele também ajudava a população mais pobre, tá? O Lampião era conhecido muitas vezes como, se a gente for olhar hoje e analisar a história de Robin Hood, aquele ladrão que roubava dos ricos e dava para os pobres. Então, para alguns, Lampião ele era muito vilão.
tá? Para outros, Lampião era como se fosse um herói, tá? Mas a prática do cangaço ela durou realmente esse tempo, tá? Foram mais ou menos 18 anos em que Lampião, seu bando, lógico, também existiram outros bandos de cangaceiros, mas esse teve maior representatividade porque os feitos de Lampião como líder desse grupo de cangaceiros foram grandes, tá? Esse processo ele durou esses 18 anos de uma forma bastante violenta, como estava acabando de falar, por um lado, mas também ele ajudava algumas pessoas. E o bando em si ele ficava sempre mudando de lugar, porque se eles fixassem no lugar, o governo vinha, pegava e matava as pessoas, tá? O bando Lampião só vai começar a ser combatido quando chegar de Getúlio Vargas no poder, tá? Então, quando em 1930, quando Getúlio Vargas chega no poder, esse processo ele vai se decorrer e Lampião e o grupo dele depois ele vai ser encontrado, um amigo deles acaba traindo eles, entregando a posição, e o bando do Lampião depois é morto, morto e decapitado, tem suas cabeças de todo o seu bando expostas no museu. Enfim, uma situação bem triste, porém, para a população brasileira que tinha a vista de que Lampião era um bandido, foi uma solução. Para as pessoas que tinham vista de Lampião como aquele cara que ajudava a população mais pobre, ficou entristecida. Mas essa é a história, basicamente, lógico, bem curta, do que se foi dito como o cangaço no Nordeste brasileiro. Tá? Pessoal, agradeço muito a atenção de vocês. Mais uma vez eu reforço, assistam os vídeos, tá? Não só de Anderson, mas também de outros professores. A gente está fazendo esse trabalho para que vocês possam ter em casa um acompanhamento direto com a gente, tá? Então, quando vocês precisarem de dúvidas, se for o caso no momento, podem me procurar, lógico, Anderson para a história, então me procurem, tirem suas dúvidas, não fiquem guardando dúvida, porque dúvida depois a gente acaba não tirando, tá? Se deixar para depois, a gente acaba esquecendo, e outros assuntos vão vir. Então, quando assistirem, se ficar alguma dúvida, chega para lá, tio Anderson, me ajuda aqui nisso, tá? Tio Anderson, não entendi tal coisa, tio Anderson, por que o cangaço aconteceu desse jeito, tá? E Anderson, eu Anderson, claro, vou ajudar vocês, tá bom? Mais uma vez agradeço, muito obrigado pela atenção. Fiquem com Deus, não saiam de casa até que a situação se resolva, tá certo? Aproveitem esse momento com a família de vocês, estudem e estudem, tá? Cheira no coração, fiquem com Deus.